Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre o meu processo de emagrecimento, que eu comecei no ano passado, né, em 2024, e hoje, atualmente, já perdi mais de 10 quilos, e eu queria contar pra vocês como foi, o que eu fiz, né, pra mudar minha rotina, a dieta que eu segui, muita crença limitante que eu tive que mudar a mentalidade, não é só seguir uma dieta. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco de como eu sempre fui, né, sempre fui uma pessoa um pouco mais gordinha, como eu fiz para mudar a minha mentalidade em relação a isso, como que eu consegui mudar de fato para ajudar vocês, auxiliar vocês que quem também está no processo de emagrecimento e que precisa de uma ajuda. Então hoje eu decidi compartilhar como foi a minha rotina, o que eu fiz para que possa ajudar mais pessoas. E para começar, para contextualizar vocês, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre fui uma pessoa, uma criança um pouco mais gordinha e eu sofria bastante com isso, em questão de insegurança, de bullying, de várias coisas. E eu sempre colocava na minha cabeça que por eu ser mais gordinha, eu não podia comer tal coisa, ou eu comia e me sentia culpada, ou quando eu queria comer alguma coisa, eu comia escondido, tanto dos meus amigos como dos meus pais. Minha mãe sempre conta que quando eu era criança, eu comia iogurte escondido e colocava atrás do sofá para ninguém ver que eu estava comendo, porque eu sempre tive essa culpa de ser uma pessoa mais gordinha. Então, eu não podia comer ou eu não podia fazer tal coisa porque eu estava acima do peso, sabe? Então, por exemplo, meu irmão, que era um pouco mais magro, podia comer e eu não me sentia vontade para comer, porque a pessoa já ia criticar, falar, nossa, por isso que tá gorda, nossa, por isso que não emagrece. Então eu sempre cresci criando isso na minha cabeça, né, colocando como culpa. Os meus pais sempre tentaram me ajudar em tudo que pudessem, sim, mas dentro da minha cabeça que precisava mudar. Então eu cresci assim. Então a primeira coisa que eu tive que mudar foi essa questão de crença limitante na minha vida. Outra coisa que me atrapalhava muito era a questão de, por eu tratar a dieta como se fosse uma punição pra mim, né? Então eu engordava, tava gorda, eu me sentia como se fosse uma punição fazer uma dieta pra emagrecer. Aí eu conseguia emagrecer, não conseguia manter a dieta, engordava de novo. Então eu sempre também tive aquele efeito sanfona, que é o quê? Eu tô gordinha, faço uma dieta, emagreço, volto tudo de novo, engordo mais ainda. Aí emagreço, engordo. Fico nessa coisa que é o efeito sanfona que o pessoal fala, né? Então eu sofri muito com o efeito sanfona, eu sofri acho que mais de 5 anos com esse de engorda, emagrece, engorda, emagrece. E eu vou procurar umas fotos, deixar aqui pra vocês verem que eu sempre engordava, conseguia emagrecer um pouco. Aí engordava mais ainda, conseguia emagrecer. E ficava nessa coisa de efeito sanfona. E eu sofri com isso por muito tempo, até entender de fato como que eu deveria seguir a dieta, como eu deveria encarar esse estilo de vida, né? Para conseguir mudar e hoje emagrecer mais de 10 quilos. E eu te convido, se você tem se identificado ou está nessa batalha também, assistir esse vídeo até o fim para que ele possa te ajudar de alguma maneira. Eu lembro de querer emagrecer, né, de ver isso como um problema desde os meus 15 anos, que eu estava começando a ficar adolescente, né, crescer assim. E eu lembro disso ter começado a me incomodar. Eu me sentia incomodada por estar acima do peso e eu sofri algum bullying, eu, sabe, não me senti bonita nas roupas, não me senti satisfeita. E eu lembro que mais ou menos depois dos meus 15 anos que eu pedi pra minha mãe pra gente fazer acompanhamento nutricional pra eu conseguir emagrecer. E daí eu fui, passei numa nutricionista, falei com ela tudo que eu me sentia, né, como que eu achava que eu tava. E eu lembro que ela me passou uma dieta. Assim, eu acho que na época era o que ela tinha pra oferecer, assim, não critico ela, só que era muito restrita. Tipo, não podia comer chocolate, não podia comer várias coisas que eu tava acostumada a comer todos os dias, entendeu? Eu não tinha uma alimentação boa e eu tava acostumada a comer muita bobeira todos os dias. E também, por causa da minha rotina de estudos, eu sempre tava comendo alguma bobeira, algum lanche rápido, assim, e não tinha o costume de comer fruta, essas coisas mais saudáveis. Então, foi muito difícil para mim seguir essa dieta, porque era muito restrita. Mas eu lembro que em uns 2 meses eu consegui seguir, né, e consegui emagrecer. Acho que eu emagreci uns 3 quilos, não lembro ao certo, assim. Só que depois desses 2 meses eu não conseguia mais manter essa dieta, não era uma realidade para mim com a rotina que eu tinha. Não, tava sendo, mudando muito bruscamente a minha vida, assim, né. E é óbvio que eu não consegui me adaptar. Então eu sempre fazia esse que eu tava te falando de efeito sanfona, eu seguia por uns 2 meses, aí voltava e engordava. Aí eu ia de novo na nutricionista. Aí passava outra dieta pra mim, aí eu emagrecia. Aí eu voltava, engordava, voltava nela e ficava
nessa luta, que eu não conseguia manter, né, a dieta por mais de 3 meses, eu acho, gente. Acho que eu não consegui uma dieta de fato, assim, por mais de três meses. Nunca. E isso resultava, no caso, de eu voltar a engordar, que eu não conseguia gostar dos alimentos saudáveis, não conseguia implementar isso na minha rotina. Então, voltava para os hábitos que eu tinha anteriormente e engordava tudo de novo. E isso me causava muito problema. Por quê? Porque eu encarava a dieta como uma punição para mim. Então era como se fosse uma culpa. Eu não queria emagrecer por saúde, eu não queria comer alimentos saudáveis por ser mais... faz bem pra gente, né? Eu queria emagrecer por causa do peso na balança, entendeu? Não importasse o que eu fosse comer, o que eu tinha que fazer, eu só queria estar no peso na balança ali, o que eu queria atingir, sabe? Não me importava do que eu teria que fazer pra de fato emagrecer. Então isso eu acho que me causou um trauma aqui dentro, porque foi me prejudicando ao longo dos anos, sabe? Porque eu não queria comer alimento saudável, eu não queria fazer uma dieta para ser uma pessoa mais saudável e tal. Eu sempre ficava muito focado no peso da balança. E tanto depois que comecei a fazer atividade física, o nosso peso na balança muda muito, porque a gente emagrece, perde gordura, mas começa a ganhar massa magra. Então, às vezes, o peso na balança começa até a aumentar um pouco por causa que está ganhando massa, e eu não entendia aquilo, sabe? Eu ficava muito fissurada em emagrecer e perder peso em questão de número na balança, e isso foi muito prejudicial para mim. E foi muito difícil eu conseguir mudar esse meu pensamento de não querer ver só o peso na balança, sabe? De querer ter uma vida um pouco mais saudável, não, né? Uma vida mais saudável em comparação a uma vida de só querer emagrecer. Então, esse processo de mudança de mentalidade, eu acho que para mim foi o mais difícil, mas foi o essencial na minha mudança de vida do ano passado para cá. E falando nessa questão de mentalidade, né, agora eu vou contar para vocês o que fez eu mudar a chave na minha cabeça, qual foi o ápice, assim, na minha vida para eu querer, de fato, mudar. Em 2024, eu mudei de cidade, né, saí da casa dos meus pais e vim morar em uma outra cidade com meu marido. Então eu tava começando tudo do zero, tava começando de fato a encarar morar sozinha, né? Sozinha no caso com meu marido, mas começando tudo do zero, a gente começou a cozinhar, fazer a nossa própria comida. Então foi tipo tudo novidade pra mim. E por eu não ter o costume de cozinhar antes, era muito mais fácil a gente começar a pedir delivery do que ficar todas as vezes cozinhando em casa. Então, quando eu vim pra cá, eu engordei, tipo assim, muito. Engordei bastante. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como que eu tava. Acho que na verdade, eu nem tirava tanta foto. Tem poucas fotos, porque eu não me sentia bem comigo mesma. Então, não tirava foto, não ficava satisfeita com o que eu via, né? Então, era difícil ter umas fotos, mas vou deixar aqui pra vocês verem. Aí, eu lembro que em fevereiro ou março, mais ou menos, eu cheguei a pesar 71 quilos. Foi, tipo assim, o máximo que eu já cheguei a pesar. Eu tava me sentindo, tipo, feia e gorda de novo. A minha perna sempre foi meu ponto fraco. Porque aqui na parte de cima eu não acumulo tanta gordura. Eu engordo um pouco mais da cintura para baixo. Então eu me sentia muito mal. Minhas roupas começaram a não servir mais, não tinha mais roupa para usar. Então eu comecei tipo a não sair tanto de casa. Quando eu saía eu usava roupa de academia, que é tipo legging, short, que é que estica, então ainda servia. E o ápice para mim foi quando o meu uniforme de trabalho não me servia mais. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo mais entrar no meu uniforme do serviço para trabalhar. Aí foi o ápice para mim que eu falei, não, tenho que mudar. Não posso mais ficar do jeito que tá, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para mudar isso. Como eu posso dizer, o meu ponto de partida, sim, foi o meu uniforme de trabalho não me serve mais. Aí eu falei, ponto final da minha vida, vamos mudar. Aí comecei um acompanhamento com a nutricionista, que é a Joyce, que eu já conhecia ela antes, e eu mandei mensagem para ela, falei, preciso de ajuda, e contei tudo para ela. Falei que eu tinha mudado de cidade, que eu tinha mudado de rotina, que eu sempre tive muita dificuldade em fazer dieta, eu sempre tentei, mas tenho muita dificuldade. E falei tudo para ela, que eu sempre fui gordinha, que eu sempre sofri, que não sei o quê. E ela começou a conversar comigo, né? E ela me entendeu super o que eu tava passando. E ela, ao longo da conversa, assim, foi me ajudando a entender algumas coisas do que eu precisava mudar, ou por que eu tava comendo, que às vezes eu comia, não era nem por fome, mas sim em questão de emoção. Ela foi me ajudando muito nisso. E a gente fez uma consulta, um acompanhamento, que não foi só questão de dieta. Eu falo pra ela que ela era minha psicóloga e minha nutricionista, que ela me ajudou a ver muita coisa que tava de errado na minha mentalidade sobre a alimentação, sabe? E a gente foi fazendo esse acompanhamento
em 3 meses, mais ou menos, esse acompanhamento, tipo, no dia a dia, todo dia eu falando com ela, eu conversando com ela, mandando foto, falando que eu tava comendo porque eu tava entediada, porque eu tava triste, queria comer uma barra de chocolate. E ela foi me acompanhando todo dia ali e me ajudando. E desde o primeiro dia, ela falou pra mim que não ia me dar uma dieta restritiva, porque ela sabia que eu não ia conseguir levar. Então, a dieta que a Joyce me fez, lembro da minha primeira dieta, tinha Nutella, gente. Eu comia Nutella todos os dias depois do almoço. E ela me ajudou muito, porque ela não fez, de fato, né, uma dieta restritiva e ela deixou todos os alimentos que eu gostava de comer. Ela perguntou, o que você gosta de comer no café da manhã? E foi adaptando, sabe? Ao invés de, por exemplo, eu comer um pão com presunto e queijo, ela falou assim, você não tenta comer um pão com requeijão light e ovo? E ela foi mudando a minha rotina, sem mudar drasticamente, assim, para que eu não sentisse tanta diferença e não fosse uma tortura comer o que ela tinha me passado. Então ela começou a colocar coisas que eu gostava de comer. Aí eu falava pra ela, tipo, mas eu gosto de tomar leite com Nescau, por exemplo. Aí ela falou assim, então tenta pelo menos um dia na semana tomar leite com Nescau e nos outros tomar um chá, ou tomar um leite com whey, sabe? Fazer algumas substituições que não acarretassem tanto na minha rotina, assim, bruscamente. E ela foi adicionando aos poucos alimentos que eram mais saudáveis. Por exemplo, ela falou assim, no café da manhã, come um pão com ovo e uma fruta, come um melão, que é baixo em calorias. No almoço, tenta encher o prato de verduras e legumes, salada, né, que dá mais saciedade e tem menos calorias. Ela foi me ensinando um jeito também de preparar os legumes que ficava mais saborosos e eu tinha mais vontade de comer, porque antes eu não comia nada, então eu tinha mais vontade de comer esses legumes e aos poucos foi introduzindo, né, a gente fez uma reeducação alimentar, para falar a verdade, na minha vida, para eu conseguir, de fato, comer de forma mais saudável e não sentir essa necessidade de todo dia comer um pedaço de bolo ou todo dia comer chocolate. A gente foi mudando aos poucos a minha alimentação. E logo no começo eu já senti que a Joyce tinha passado uma energia tão positiva, assim, sabe? Foi uma dieta tão diferente de todos que eu tinha feito anteriormente, que eu falo pra ela que ela fez a dieta se encaixar na minha vida, ao invés de eu mudar toda a minha vida pra se encaixar na dieta, sabe? Isso eu acho que foi essencial para eu conseguir seguir essa dieta, que me ajudou muito, porque eu não tinha que fazer várias receitas mirabolantes, assim, era o que eu tinha no dia a dia, eu mandava foto no dia pra ela, Joyce, hoje de manhã eu comi um salgado na padaria. Aí ela falava, então de tarde tenta comer uma coisa um pouco menos calórica, sabe? Ela tava me ajudando ali, em questão da minha rotina, todo dia eu tava falando com ela. E assim, isso foi essencial, foi o que eu precisava naquele começo de seguir uma nova dieta, né? Pra eu conseguir mudar. E é claro que, por eu fazer essa reeducação alimentar, a minha perca de peso foi um pouco mais lenta do que se eu fizesse uma dieta restritiva. Porque quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente perde tipo 2, 3 quilos em um mês, porque a gente parou de comer tudo. E como eu não tinha parado de comer, eu comia Nutella todos os dias, por exemplo, a minha perca de peso foi um pouco mais lenta, mas foi de uma forma que eu consegui levar ao longo do ano todo, sabe? E não só 1, 2 meses. E agora eu quero contar de fato o que eu fiz, as mudanças que eu implementei na minha vida, na minha rotina, que me ajudaram a entrar nesse novo estilo de vida, né, e perder esses 10 quilos. E a primeira coisa que eu acho que foi essencial pra mim, que eu falo que a Joyce me ajudou e que eu indico pra várias pessoas que vêm conversar comigo sobre isso, que têm dificuldade também, eu acho que o número 1, assim, foi ver o que eu tô comendo e o porquê eu tô comendo. Explicando agora o que eu quis dizer. Antes, como eu mudei, né, de cidade, vim pra cá, o emprego novo, cidade nova, casa nova, rotina nova, foi tudo muito novo, muito diferente pra mim. Então era um misto de emoções, de sensações que eu sentia o tempo todo, sabe? Comecei a ficar longe da minha família, aí eu ficava triste por estar longe da minha família, e ao mesmo tempo eu tinha acabado de me casar, eu tava feliz tô feliz pelo meu casamento, então tipo, era um misto de sensações o tempo todo na minha cabeça. Um emprego novo, eu ficava muito nervosa em questão, será que eu vou aprender, será que eu vou dar conta? E eu ficava nervosa e triste, e daí quando não tinha meu momento de descanso do serviço, assim, eu não levava nada pra fazer, ficava rolando o Instagram lá, eu ficava, tipo, entediada e queria, sabe, comer porque eu tava entediada. Então eu comecei a perceber as horas do que eu queria comer bobeira e o porquê eu queria comer bobeira. Por exemplo, quando eu tava triste, todas as vezes que eu tava triste ou com saudade da família, eu queria fazer um brigadeiro, eu queria fazer um bolo de cenoura, porque pra quem não sabe, a minha mãe faz o melhor bolo de cenoura da vida. Sabe, o bolo de cenoura da minha mãe, eu sou apaixonada. Então, todas as vezes que eu sentia saudade da minha mãe, eu ficava, cara, vou fazer um bolo de cenoura pra, sabe, me sentir um pouco mais em casa, lembrar de como a gente comia bolo de cenoura.
Então, sempre eu comia uma bobeira por um sentimento em específico, sabe? Então, eu não tava comendo por fome. A Joyce me falava que eu comia por emoção, eu comia os meus sentimentos. Sempre procurava um prazer na comida de algum sentimento que eu tava sentindo. Então, isso foi sabe, o meu ponto de partida, assim, pra tentar mudar. Foi o top 1, número 1, que eu tive que mudar para conseguir atingir o meu objetivo. Segunda coisa, eu parei de beliscar entre as refeições e no passar do dia, assim. Por quê? Porque muitas das vezes eu ficava beliscando alguma coisa porque eu estava entediada ou porque eu comia menos do que eu devia no café da manhã, por exemplo, que eu queria emagrecer logo. E eu ficava com fome até o almoço. Era óbvio que eu estava comendo muito pouco, acordava 5h30, comia muito pouco, só ia almoçar meio-dia. Era óbvio que eu ia sentir fome. Então eu ficava beliscando alguma coisa, queria comer alguma coisa. E a Joyce, a primeira coisa que ela mudou foi isso. Ela falou assim, menina, vamos cortar essas beliscadas, vamos colocar 2 cafés da manhã se necessário, mas não vai ficar comendo as coisas ao longo do dia. Então, uma das coisas, a primeira coisa que ela mudou, assim, foi em questão de beliscar. Ela realmente colocou 2 cafés da manhã pra mim. Ela colocou um café da manhã e um lanche da manhã, né? Aí o almoço, um café da tarde e um lanche da tarde, porque quando eu tava trabalhando, a gente tinha muita vontade de ficar comendo bobeira, gente. De comer qualquer coisa que tinha ali. E eu não percebia, mas isso atrapalhava muito em questão do meu processo de emagrecimento. Porque, por mais que eu pesava, estava calculando todas as outras refeições que eu estava comendo, eu não percebia o quanto de bolacha eu estava comendo, sabe? Quantas calorias que eu estava ingerindo nessas horas do dia. E que muitas vezes nem era necessário, porque era só eu comer o meu café da manhã de fato, né? O quanto que eu tinha que comer, que eu não enchia fome até o almoço. Então, a segunda coisa que eu tive que mudar, parar de beliscar. Terceira coisa, eu acho que é uma das mais importantes, gente, passei a beber água. Sim, sempre tive dificuldade de beber água e eu não bebia água da quantidade suficiente. Aí a Joyce me ensinou a calcular, né, a quantidade de água que eu tinha que beber. E ela falou assim, menina, você precisa beber mais água. Tanto porque eu tava praticando muita atividade física e corrida, em questão de hidratação mesmo, e porque, né, questão de saúde. E eu achei que conforme... Não foi fácil beber água, gente, já adianto aqui também. Mas eu achei que conforme eu fui adicionando a água na minha rotina também, eu vi que muitas vezes eu também não tava com fome, sabe? Parece que é só alguma coisa pôr na boca. Não sei explicar pra vocês, mas eu acho que a água também aumentar o consumo de água foi essencial para me ajudar a comer menos, para falar bem a verdade. Então, a terceira coisa, beber a quantidade ideal de água no que a gente tem que consumir durante o dia. E as técnicas que eu usei, né, para ajudar a beber água. Ter sempre uma garrafinha ou um copo perto de mim. Por quê? Quando a gente fala assim, precisa beber mais água, mas não tem um copo de água aqui na sua cara te lembrando que você precisa beber, você não vai levantar da cadeira, ir lá na cozinha pegar um copo de água. Ou no serviço, sair, sabe, do serviço, ir lá no bebedouro, pegar um copo de água. Gente, é muito mais fácil você beber água quando você tem a garrafinha ali na sua cara, um copo cheio de água, tipo, aqui na sua cara, sabe? Então é só você pegar aqui e tomar. Então, a primeira coisa assim que eu fiz, né, o que eu mais fiz, na verdade, foi estar sempre com um copo, uma garrafinha, uma caneca, qualquer coisa que seja que tenha água, seja na beirada da minha cama, no meu cantinho de estudos, no meu trabalho, para onde eu ia, levava minha garrafinha de água, o que me ajudou a consumir mais água durante os dias. Quarta coisa, eu comecei a comer os doces, comer qualquer tipo de doce, saboreando o doce, e não como se o doce tivesse que matar a minha fome. Por que eu digo isso? Por exemplo, antes de fazer uma dieta, eu comia tranquilamente um bolo de cenoura no café da manhã, ou um pão com Nutella no café da manhã, e isso matava minha fome. Tava tranquilamente comendo um pão inteiro recheadão de Nutella, porque eu gostava de Nutella. Só que isso não é nada saudável. E também a Joyce me ajudou a perceber que ao invés de matar a minha fome com doce, eu tinha que comer alguma coisa saudável, né? Comer alguma coisa para me saciar e saborear o doce, desfrutar do doce. Não precisava comer uma colherzona de Nutella uma atrás da outra. Era comer uma colher de Nutella, sabe? Ficar com um pouco da Nutella na boca e saborear aquilo, sabe? Um sentimento bom, mas tipo, saboreando o doce, não comendo o mais rápido possível. Até porque quando a gente come o mais rápido possível, assim, maior quantidade de doce, a gente nem aproveita o doce. E uma das principais coisas que eu fiz para me ajudar nesse processo foi, de fato, comer alguma coisa, uma refeição inteira. Antes, né, por exemplo, eu sempre comia doce depois do almoço, porque eu já estava saciada do almoço, então eu poderia comer um pedaço pequeno de doce, que eu não estava com fome para matar minha fome, mas eu conseguia saborear aquele doce.
Então, eu sempre comia o doce depois de uma refeição completa. E isso foi o que me ajudou a diminuir a ingestão de doces. Quinta coisa, comecei a comer mais frutas, legumes e salada para me dar mais saciedade. Porque quando a gente não come legumes, por exemplo, no almoço, a gente vai comer o quê? Arroz, feijão, carne, batata frita, sabe? Não tem uma salada, não tem um legume ali. Então você precisa se saciar com alguma coisa que está no prato. Aí você vai e enche de arroz ou vai e enche de frango, alguma coisa tem que te saciar. E quando eu comecei a acrescentar um pouco mais de legumes e salada no meu prato, assim, o que no começo também não é fácil, gente, eu comecei a me sentir mais saciada, porque eu sempre estava comendo, enchia o prato, né? O prato estava sempre cheio, eu mexia comendo mais e eu estava comendo mais saudável. E no começo eu sempre temperava bastante os legumes, a salada, porque eu tinha dificuldade de comer e isso também me ajudou a gostar mais desses legumes, dessa salada. Hoje em dia eu como tranquilamente, mas no começo foi bem difícil. Então eu acho que acrescentar essas coisas de legumes, salada e fruta me ajudou bastante a se sentir mais saciada e diminuir as coisas que eu estava comendo também. E agora, sexta coisa, não menos importante do que nada que eu falei antes, é a organização da nossa alimentação durante a semana. Gente, isso foi essencial na minha vida. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Porque, como eu mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de rotina, eu tinha que me adaptar tudo do zero. Então eu escolhia tudo que estava mais fácil. Tava mais fácil comer uma bolacha no armário ou ir descascar uma manga. Comer uma bolacha no armário. Tava mais fácil fazer batata frita na air fry ou temperar, fazer abobrinha na panela. Batata frita, só colocar na air fry, 10 minutos tá pronto. Então, assim, a organização para mim foi essencial. Por quê? Porque eu tinha que ter a comida saudável o mais fácil possível no meu dia a dia para eu conseguir comer, sabe? Para eu ter vontade de comer. Então eu comecei a preparar marmita em questão de almoço e janta e a deixar fruta e legumes, saladas, coisas, tudo já cortada, higienizada, prontinha na geladeira, para eu não ter desculpa para não comer aquela fruta. Por exemplo, eu comprava um melão e já descascava, já cortava, deixava picadinho na geladeira, em um potinho, porque se eu sentisse fome, era só pegar o pote e comer o melão que já estava descascado, picado, higienizado, já estava tudo pronto ali para eu comer. Se eu não comesse, era muito cara de pau. Comecei a fazer isso com várias frutas, melão, melancia, a uva eu já deixava também lavada e fora do cacho, gente. Só para eu pegar e colocar na boca, só não ter nem o trabalho de tirar a uva do cacho, só para vocês terem noção do que eu fiz no começo para me ajudar. E tinha frutas que não tinha como, né? Claro, por exemplo, banana, maçã, essas frutas eu já deixava higienizada também na fruteira e eu sempre deixava a fruteira no meio da nossa mesa, assim, tava sempre ali exposta para quando eu sentisse fome, alguma coisa, eu falava, caraca, tem uma banana aqui, por que eu vou no mercado comprar um pão, por exemplo? Aí foi o que me ajudou também a comer mais esses alimentos. E a questão da marmita. Eu deixei um vídeo aqui no canal, inclusive, de como eu preparo as marmitas da semana. E, gente, é uma coisa, assim, libertadora. Por quê? A gente perde muito tempo cozinhando almoço e janta todos os dias, sabe? Me dá muita preguiça também de cozinhar todos os dias uma abobrinha, um brócolis, um couve-flor. Aí vai fazer mais o arroz, mais o feijão, mais a carne. Gente, eu também tenho preguiça. Mas preparar a salada, não dá. Então eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para deixar a minha rotina mais fácil e eu não ter preguiça de comer esses alimentos e cozinhar esses alimentos no dia a dia. Fui aderir à marmita. Aí o que eu comecei a fazer? Todo final de semana eu preparava a marmita da semana, né? Tanto de almoço e janta para ir com meu marido. Ele me ajudava também. Aí a gente fazia certinho, pesado que a gente tinha que comer. Arroz com frango e legumes, a gente se preparava certinho. E a salada, a gente, é a mesma coisa. Deixava em um potinho transparente. Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Já toda separada, lavada, cortada na geladeira. E sim, gente, dura a semana inteira, até o alface, tá? Vou deixar como eu fazia aqui para vocês verem que é verdade. E ficava a semana inteira ali, gente. Eu preparava, por exemplo, um domingo, sexta-feira, ainda tinha uma salada para eu comer. Sabe, eu não precisava ter o trabalho de fazer de novo. Isso é uma coisa que me ajudou muito em questão de organização, né, no dia a dia, assim, na rotina. Porque, fala sério, é muito mais fácil comer quando já tá pronto na geladeira, gente. É muito mais fácil você comer uma salada quando já tá o potinho ali, com tudo pronto pra você comer, do que você ir no mercado e lavar o alface e colocar higienizar o alface e cortar, e vai pegar a cenoura, vai ralar a cenoura, dá muito trabalho.
também concordo que dá muito trabalho. Então foi muito mais fácil para mim fazer isso tudo em um dia, perdia 5 horas do meu dia, tudo bem, mas tinha a semana inteira sem me preocupar com qualquer coisa de alimentação. Fazia lanche natural, então, gente, eu tinha tudo. Já colocava o lanche natural, pão integral, né, com alface e frango e requeijão light, já deixava prontinho na geladeira, também dura, gente, dura 5 dias na geladeira, sabe? Não tem desculpa, gente. Então, a sexta coisa que eu tava falando, sexta coisa, organização das refeições durante a semana. Esse é muito importante, vai te ajudar muito a seguir o cronograma, a seguir dieta e cronograma alimentar. Então, isso me ajudou muito a diminuir a questão de pedir comida, de comer delivery, fast food, essas coisas. E eu tenho certeza que vai te ajudar também. E agora, a última coisa, que você já deve estar cansado, né, gente? Sétima coisa que eu fiz. Eu só compro no mercado o que eu vou comer durante a semana. Nossa, Gabriela, mais que exagero. Gente, acontece com todo mundo. Se tem um chocolate no meu armário, eu vou querer comer o chocolate. Se tem batata frita no meu congelador, eu vou querer comer batata frita. Gente como a gente, sabe? Eu também tenho vontade de comer bobeira, gente. Eu também, inclusive, também como no final de semana. A gente sempre sabe fazer uma refeição livre. Só que eu parei de comprar essas coisas. Por quê? Porque quando eu comprava no mercado e tinha em casa, por mais que ainda tinha marmita na geladeira, a gente ainda comia essas bobeiras, porque tinha em casa, tinha bolacha em casa, tinha chocolate em casa, tinha caixinha de leite condensado em casa. Então, é muito mais fácil eu comer essas coisas tendo em casa do que quando eu não tenho, sabe, gente? Então, eu parei de comprar essas coisas de bobeira em casa. Quando eu quero comer uma bobeira, ou meu marido quer comer alguma coisa, a gente sai, vai no restaurante ou vai numa cafeteria e come o que tá com vontade, sabe? Mata a vontade. Hoje em dia, a gente também não se priva muito. No começo eu me privava muito ainda, mas hoje em dia a gente fala, tipo, tô com vontade de comer uma lasanha. A gente vai no final de semana, vai comer a lasanha no restaurante. E por que a gente vai comer fora? Porque se eu faço a lasanha dentro de casa, gente, sobra, é óbvio que sobra. Aí eu vou comer a lasanha no jantar, aí amanhã no almoço, amanhã no jantar de novo. Então, sabe, o que era pra ser uma refeição livre, virou 3, 4 refeições livres no nosso dia a dia. E isso também atrapalha no déficit calórico, gente, atrapalha muito em questão da dieta. Então, sempre que eu quero comer eu digo bobeira assim, mas no caso que é uma refeição um pouco mais calórica, né? Em questão de fast food ou um bolo, eu vou a algum lugar comer, sabe? Eu deixo pro final de semana para comer aquilo em algum lugar e não que eu tenho que fazer um bolo dentro de casa, por exemplo, que o bolo vai ficar lá e eu vou querer comer o bolo o tempo todo. Então eu sempre vou numa cafeteria e como um bolo, por exemplo. E depois de mudar tudo isso na minha vida, gente, eu acho que a principal transformação que eu tive para sair dos 71 quilos e hoje pesar 59, 60 quilos foi de fato o que mudou tudo aqui dentro, sabe? Foi tudo a chavinha que mudou aqui dentro para que eu pudesse mudar todas as coisas que eu falei anteriormente no vídeo. Eu falo até pro meu marido e pra Joyce que a principal mudança que eu tive foi de fato a mudança de mentalidade. Não foi nem do estilo de vida, eu falo que em questão de comer mais saudável, foi mudar a minha cabeça, mudar a minha mente, começar a encarar de uma outra perspectiva, sabe? Começar a enxergar de uma outra forma a dieta, de uma coisa mais saborosa, mais prazerosa. Tipo, gente, hoje eu tô com o corpo que tô por causa da dieta, entendeu? Por exemplo, se hoje eu tô mais disposta, a minha pele melhorou, meu cabelo parou de cair. Eu também tava tendo vários probleminhas, gente, vários, que deixo pra um outro vídeo aqui. E só pelo fato de eu começar a comer melhor e beber mais água, gente, sério, minha qualidade de vida mudou, tipo assim, nem consigo explicar. Tipo, mudou drasticamente pro lado positivo, no caso. Sério, mudou tudo que vocês possam imaginar. E eu digo isso, tipo, muito feliz pela Gabriela, que em 2015 ficava pensando que era gorda ou que, sabe, tratava tudo como punição, que comia escondido, que tinha vergonha de comer as coisas perto dos outros, que as pessoas já iam falar, tipo, só tá gordo porque come. E, sabe, hoje em dia é uma sensação de alívio que eu tenho de encarar todas as coisas, sabe, encarar realmente a alimentação como algo positivo na minha vida, que eu nunca tive anteriormente, que, sério, é muito prazeroso e é muito satisfatório. Tudo isso que eu mudei, sabe? Para conseguir chegar onde eu tô hoje em dia, mas não só em questão de alimentação, mas em questão de me sentir bem comigo mesmo, sabe? Hoje eu falo pra todo, tipo, posso falar pra qualquer pessoa, hoje eu me sinto bem comigo mesmo, sabe? Eu olho no espelho e falo que eu me sinto bonita, eu me sinto bem. Antes era muito difícil, hoje eu coloco um short e falo, caraca, fiquei bonita esse short. Antes eu ficava, nossa, minha perna tá muito cheia de celulite, minha perna tá muito grande, nossa, eu tô gorda, nossa, não sei o quê. E sabe,
é muito satisfatório, muito feliz pra mim mesmo. Hoje em dia, falar: "Caraca, olha onde eu consegui chegar, tipo, olha o que eu consegui fazer". E eu venho seguindo a dieta, no caso, comendo de forma mais saudável, mais de 1 ano, gente. Sério, eu comecei não lembro se foi em fevereiro do ano passado, mas fevereiro ou março, uma coisa assim, 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, por exemplo. E eu não me sinto como fosse uma punição, sabe? Eu não me sinto com vontade de comer alguma coisa. Eu sempre, sabe, eu como tudo que eu tenho vontade. É claro que de forma um pouco mais regrada do que antes, né? Mas eu não me sinto me punindo de nada, sabe? Eu não me sinto restrita a nada. Se eu quero comer um hambúrguer, eu vou final de semana comer um hambúrguer. Se eu quero comer um bolo de cenoura, eu vou final de semana comer um bolo de cenoura. Eu não me sinto presa, essa é a palavra, eu não me sinto presa à alimentação. Eu me sinto muito mais liberta em tudo que eu como, porque eu posso comer de tudo, sabendo que eu tô comendo, sabe? Diminuindo um pouco as porções, eu me sinto muito mais feliz comendo de tudo do que quando eu fazia uma dieta restrita. E outra coisa também é que eu aprendi a adaptar as minhas refeições livres. Como assim? Antes, pra mim, comer hambúrguer era só aquele hambúrguer de carrinho, com muito óleo, aquele hambúrguer fritando com bacon, com queijo, com tudo ali. E hoje em dia eu fico satisfeita em pegar um pão francês, fazer uma carne caseira, colocar um queijo, um requeijão light, um alface, tomate, sabe? Eu me sinto bem comendo melhor. Não sei explicar, gente, é uma sensação que eu acho que eu só consegui atingir essa sensação depois que eu mudei todas essas minhas outras coisas, sabe? Consegui adaptar a minha alimentação e parar de sentir a necessidade de comer uma pizza inteira, uma necessidade de comer um lanche todo gorduroso. Hoje em dia, eu falo pro meu marido até, quando a gente come uma coisa muito gordurosa, tipo, eu até passo mal, dá até uma coisa, um revertério assim na barriga, a gente sempre fica meio mal da barriga assim na hora. Mas a gente come porque a gente também tem vontade de comer, gente, ainda sou gente como a gente, ainda tem vontade de comer bobeira. Só que hoje em dia eu consigo me controlar muito mais do que antes. Então foi isso que eu quis passar para vocês nesse vídeo, né? Tudo que eu tive que fazer e adaptar na minha rotina para conseguir, de fato, seguir uma dieta certinha e não tratar como punição, mas como algo bom na minha vida. E se você se identificou com alguma coisa que eu falei, ou passa por isso também, tem dificuldade de emagrecer, eu tenho certeza que alguma dessas dicas que eu dei anteriormente pode te ajudar. Ou se você quiser me perguntar alguma outra coisa, que pode deixar nos comentários também, que vai ser um prazer responder vocês e ajudar vocês com alguma experiência que eu tive, né? E assim, gente, tenho certeza que para vocês começarem a encarar isso, a primeira coisa que você tem que mudar é a questão da mentalidade, que eu disse nesse vídeo, e encarar de uma forma um pouco mais positiva do que como uma punição, sabe? E eu acho que isso pode ser o ponto de partida para você, sabe? O ponto inicial, uma coisa essencial, na verdade, para você conseguir de fato mudar, conseguir de fato emagrecer. Primeira coisa é mentalidade, porque eu tenho certeza que algum lugar no fundo aí da sua cabeça ou do seu coração vai ter uma crença limitante que você criou lá quando era criança, lá quando era nova, e foi carregando isso ao longo dos anos, sabe? E eu sei disso por quê? Porque eu também tinha essa crença limitante de que eu era gorda, que eu nunca conseguia emagrecer, porque eu sempre fui gordinha, porque agora eu iria conseguir emagrecer, sabe? Eu também tinha essa crença, então eu tive que descobrir ela aqui dentro antes de mudar tudo isso. A gente tem que se conhecer antes de conseguir mudar, né? A gente tem que se conhecer, aceitar, né? Aceitar isso e entender pra gente de fato saber o que mudar e conseguir mudar. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não vai ser fácil esse processo, não foi fácil pra mim, assim como não é fácil pra ninguém, mas é possível. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível mudar tudo aqui dentro pra gente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. E eu tô aqui pra ajudar você, se você precisar de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, ou vem falar comigo de alguma maneira, eu vou deixar minhas redes sociais aqui, porque assim como foi possível pra mim, também é possível pra você. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like ou um comentário aqui pra mim, pra saber o que você achou, e se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, para inspirar ou ajudar vocês de alguma maneira, assim como tudo é aprendizado, assim como eu aprendo todos os dias, eu quero poder ajudar vocês com o que eu tô aprendendo e mudando no meu dia a dia. Então foi esse o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar vocês de alguma maneira e que você possa se sentir melhor também. Até o próximo vídeo, beijo!